Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vocês estão felizes com o Senhor? Tira um pouquinho do ganho aí, só para não dar microfonia. Glória a Deus. Amém, está ótimo, glória a Deus. Queria que o irmão Douglas colocasse aqui para mim no telão um versículo aqui, irmãos, porque a minha versão ela é um pouco atualizada demais. 2 Timóteo 4, versículos 6, 7 e 8, por favor. Aleluia. Diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Versículo 7: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Vamos ler o 7 junto? Volta lá rapidinho. 1, 2, 3. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, olha aí, ó, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Pode se sentar. Curve sua cabeça um minutinho, eu queria orar com os irmãos. Pai, estamos imensamente gratos ao Senhor por essa oportunidade maravilhosa, Deus, de podermos cultuar e estarmos juntos em comunhão nesse lugar. E nós fazemos como o salmista Davi, Senhor. Nós nos alegramos, o coração enche de alegria quando apenas nos disseram, vamos à casa do Senhor. Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir, Deus. Não aquilo que gostaríamos, ó Pai, mas o que precisamos ouvir. Ser conosco, te damos honra, glória e todo louvor, para todos sempre. Amém. Queridos, eu estou imensamente feliz de poder ministrar a palavra aqui essa noite. Confesso para os irmãos e digo, e já falei para alguns irmãos, que realmente eu não me sinto tão à vontade pregando. Eu gosto de cantar, gosto de estar na escola dominical, mas a gente tem que procurar ser útil aonde o Senhor nos colocar, amém? Aonde o Senhor nos colocar, nós temos que ser útil. Se a gente achar porventura que está no lugar também e não está acontecendo aquilo que o Senhor nos chamou, nós precisamos estar livres também para quê? Para abraçar novas oportunidades, né? E eu estou muito feliz de poder estar aqui adorando ao Senhor. Queridos, eu preparei uma mensagem para a gente falar essa noite sobre propósito, e passou pelo meu coração ali em mudar. Não vou falar sobre propósito hoje não. E aí a irmã Eunice tocou na palavra propósito aqui. Eu falei, ó Senhor, o Senhor está confirmando aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E a gente precisa estar atento a isso, né? E a gente vai vendo aí que o ano está chegando ao fim, pouco mais de 40 dias, já se foi o ano de 22, né? 2022. E a gente começa a fazer as mesmas perguntas que fizemos no ano passado, né? A gente começa a pensar em tudo que aconteceu no ano passado, nesse ano, né? E no que a gente colocou no coração, tantas coisas boas que aconteceram que a gente não queria que passasse. Já parou para pensar nisso? Aquelas coisas que acontecem que são boas, a gente não quer que acabe, né? Mas também vem aquelas coisas ruins que acontecem, que até mesmo nós provocamos as situações. E a gente quer que aquilo passe logo, e a gente muitas vezes nem quer se lembrar daquilo. Mas geralmente fim de ano, começa a vir esse sentimento no nosso coração, e a gente começa a viver e começa a se perguntar, Senhor, será qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Os anos estão passando, os dias estão voando, até ontem já era janeiro, nós já estamos em novembro, entrando dezembro já, dezembro batendo as portas, a gente começa a se perguntar, Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Senhor, para que o Senhor me chamou?
Porque você começa a pensar assim, dá tudo errado na minha vida, né? Muitas vezes a gente pensa, será que o Senhor realmente tem algo para mim? Quem já pensou assim? Você fica assim, Senhor, será que realmente é para isso que o Senhor me chamou? Por quê? Porque a gente começa a vir dúvida no nosso coração. E muitas vezes isso vai se tornando até mesmo certeza na nossa caminhada, e muitos vão dando ouvido a isso e vão fazendo o quê? Vão se esfriando na fé e vão ficando pelo caminho. Mas essa noite eu quero te lembrar algo. Aleluia, você foi criado para um propósito. Você foi criado para um propósito. Aleluia! E não há situação nenhuma que tenha acontecido ou que aconteceu que vai te tirar desse caminho, que vai fazer o Senhor esquecer do que Ele te prometeu. E eu fui pensando nisso assim, irmãos, e a gente vai caminhando, a gente vai pensando nisso, né? A gente vai pensando nisso. Será que o Senhor realmente tem algo para mim? Porque eu pensava que em determinado momento da minha vida eu ia estar ali, ou acolá, ou estaria acontecendo assim as coisas, ou não estaria acontecendo da forma que está. A gente pensa nisso demais, irmãos, né? A gente começa até mesmo duvidar. Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem na minha vida? Queridos, e no meu coração, eu já falei aqui para os irmãos outras vezes, sempre comento com a minha esposa, esse é um dos versículos e passagens da Bíblia que mais marcou a minha vida, porque na minha adolescência, e meu pai gostava demais de ler esse versículo, e muitas vezes eu via meu pai lendo aquele versículo, aquilo ia falando no meu coração de uma forma, e eu fiquei com aquela mensagem, com essas palavras de Paulo na minha cabeça, e novamente me veio ao coração essa passagem aqui de Paulo, e eu digo para os irmãos, Paulo sabia qual era o propósito dele quando ele menciona essas palavras. Paulo estava no final da sua vida, de alguma forma Paulo sabia que ele não sairia dali vivo. Não sei dizer para os irmãos, a Bíblia não fala se ele sabia de qual forma ele iria morrer, se ele sabia que qual dia, mas já estava dizendo ali, ele falava, eu já estou sendo oferecido. Paulo já sabia que estava chegando o fim da vida dele, e ele vai dizer, combati o bom combate, completei, guardei a carreira, guardei a fé, completei a carreira e guardei a fé. Só que aí, irmão, você fala comigo assim, irmão, ele está falando aí do sentido de partida. Também. Mas só que aqui, irmãos, não precisa dos irmãos abrir não, mas lá em Atos 20, versículo 24, olha o que Paulo vai dizer. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor me deu para fazer. E a missão é essa: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Olha para você ver, Paulo chega ao final da vida dele, e Paulo está dizendo aqui para a gente assim, eu combati o bom combate, completei a carreira e entendi qual era o propósito que me fora confiado por Deus. Ele entendeu qual é o propósito. Eu digo para você, irmãos, nós não podemos viver uma vida sem propósitos. Nós não podemos caminhar achando que apenas estamos aqui por estar ou por existir, estamos aqui porque deveríamos estar. Não! Você foi chamado para um propósito. Deus confiou em você um propósito. Basta você entender e caminhar para o que o Senhor te chamou. Nós vivemos a nossa vida tão corrida, nós vamos esquecendo de entender os alertas que Deus vai nos dando na caminhada, do nosso propósito, do que o Senhor te confiou. Todas as coisas foram criadas por Deus e para Ele, e por Ele. Lá em Colossenses vai dizer isso.
ele começa em Colossenses. Paulo vai dizendo aos irmãos de Colossos, né, uma cidade ali, uma cidade próximo da Ásia Menor. E Paulo está dizendo aos irmãos que tudo passa por Deus, tudo é por Ele e para Ele. Ele está nos chamando a atenção, irmãos, que por mais que você na sua caminhada pense assim: eu estou aqui por estar, eu não sei o que acontece, que nada dá certo, eu não sei porque eu vivo dessa forma, eu não sei porque que as coisas estão assim, mas não deveriam, ou estão caminhando dessa forma. Querido, eu digo para você essa noite, Deus tem um propósito para você. E lá no Salmo 139, Ele mesmo vai dizer que antes de você nascer, todos os seus dias já estavam escritos. Então nós precisamos entender para qual propósito o Senhor nos chamou, para qual propósito o Senhor nos confiou a missão. Paulo está chegando ao final da vida dele, e ele está dizendo assim: eu completei e guardei a fé. Se ele está dizendo eu guardei a fé, porque olha, eu entendo que nós podemos perder a nossa fé também. Ele está dizendo: olha, eu cheguei ao final da caminhada, cheguei e guardei a fé. Se ele está dizendo eu guardei, ele pode estar dizendo assim: sim, pode ser que muitos vão perder a fé. Então, queridos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos viver uma vida com propósitos, entender para quê e para onde estamos caminhando, e sabendo que o Senhor nos chamou para algo. E não faz sentido nenhum, Paulo vai dizer: a minha vida de nada vai ter valor se eu não completar a missão que o Senhor me chamou. Ele está dizendo: olha, não vai fazer sentido nenhum a minha vida se eu chegar ao final dela e falar assim: eu não completei a missão que o Senhor me chamou, o evangelho que o Senhor revelou a Paulo. Ele chega confiante, ele chega como se fosse um maratonista que está correndo, enxergando lá a faixa de final, e ele entende: o meu prêmio está esperando, o meu prêmio está chegando. Eu corri, venci a maratona, venci os dias difíceis, as lutas, venci todas elas, completei a missão, entendi o propósito que eu me chamei, e agora sim o prêmio está me esperando. O prêmio está nos esperando. Então, querido, nós precisamos entender isso. Para qual propósito o Senhor nos chamou? Alguém que vive sem propósito, vive sem direção, qualquer lugar serve. Você já parou para pensar nisso? Aquela pessoa que vive sem propósito na vida, em tudo, qualquer lugar serve. Eu até anotei um ditado aqui, que se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Quem já ouviu esse ditado? Se você não sabe para onde ir, se você não sabe para onde está indo, você pegar qualquer caminho aqui vai servir. O Senhor não nos chamou para viver assim não, queridos. O Senhor nos chamou para completar uma missão. O Senhor nos chamou para um propósito, e ao final da nossa vida isso é que vai importar, se caminhamos em direção ao propósito que o Senhor nos confiou. Muitas vezes nós estamos caminhando assim, irmãos, presos a alguma situação em que nos mantém seguros. Muitas vezes nós estamos caminhando, irmãos, nós estamos seguindo uma caminhada. Espera esse barulho passar aí, né? Nós estamos caminhando, achando seguros em algum porto seguro, em algum porto. Mas eu digo para você essa noite, querido, digo para você de coração: o Senhor tem muito mais para você. O Senhor está te chamando, falando: filho, tenho muito mais para você. Solte essas cordas que estão te prendendo nesse porto aí, meu irmão. Corta isso. Olha o horizonte que está se apresentando lá para você. Deus está te chamando: olha o que tem para você aqui. Você está preso a algo. O Senhor está te chamando para viver uma vida com propósitos. No domingo passado aqui, irmãos, aconteceu um mover maravilhoso, um culto maravilhoso. Enquanto acontecia aquele culto, me veio ao coração um sentimento assim de que Deus colocou no meu coração algo e não foi executado por mim, foi executado pelos meus irmãos aqui da igreja, pelos jovens aqui, e foram um culto espetacular, foram um culto de um mover maravilhoso.
de um mover tremendo. E sabe qual é a conclusão que eu chego, irmãos? Que muitas vezes nós estamos presos a algumas coisas, e o Senhor está dizendo assim: olha, eu tenho muito mais para você, meu filho, eu tenho muito mais para você, eu tenho muito mais para você. E nós estamos presos a algumas situações, nós estamos presos em algumas coisas. O Senhor está dizendo para você essa noite: filho, solte essas amarras que estão te prendendo, eu tenho muito mais para você, eu te chamei para um propósito, então viva para Ele, caminhe em direção a Ele, querido. O Senhor te chamou para algo, o Senhor te chamou para um propósito, e importa que você o cumpra até o final da sua vida, porque isso é que vai fazer a diferença. E domingo passado eu fiquei vendo aqui os irmãos aqui contando testemunhos, irmãos, e as coisas que Deus faz em nossa vida, elas servem para impactar outras vidas. Se as coisas que acontecerem durante a sua caminhada e você for analisá-las e trazê-las para a sua vida, você vai entender por que elas aconteceram. Porque em algum momento da caminhada você vai ter oportunidade de compartilhar os feitos de Deus que Ele fez na sua vida, e você vai compartilhar, você vai ser usado por Deus. A sua vida vai se transformar em um canal de bênçãos. Outras pessoas virão a Deus através do que você está contando, está compartilhando. Eu vi os irmãos diversas vezes compartilhando, irmão Eudes compartilhando aqui, que em determinado momento os colegas lá do trabalho dele começam a chegar perto. Nossa, Deus, que isso, Eudes, que isso, Eudes? Então é aquele momento em que Deus está falando assim: meu filho, eu estou colocando diante de você a oportunidade de você dizer: olha o que Deus fez na minha vida, olha o milagre que eu sou. Você tem interesse em conhecer esse Deus? É hora de você começar a contar os feitos de Deus e ser usado por Deus para outro propósito. Muitas vezes, irmãos, as bênçãos, os milagres que acontecem em nossa vida, eles servem para impactar outras vidas. De repente nós estamos entendendo que Senhor, será que meu propósito é o quê? E o Senhor está te dando alertas ali, está tocando do seu lado, situações, milagres acontecendo, para você compartilhar e outras pessoas virem a Deus através daquilo. Através disso que você vive, de um casamento abençoado, um casal virar para você e falar assim: poxa vida, ô irmão Marcos, como é que benção que é o seu casamento, como é que faz para ser assim? Será qual que é a receita? E você vai: opa, mas qual que é a receita? São 3 aqui, existe alguém no nosso meio, Deus. A pessoa, na hora você vai gerar aquela: como é que é? É isso mesmo? Sim. É a sua vida no trabalho. Ô irmão, mas como você trabalha rindo, seu negócio está ruim, você está rindo. Sim, é porque eu entendo que o que está acontecendo comigo aqui é passageiro. Está difícil aqui, tá, mas eu estou enxergando lá na frente. Tem um Deus abrindo porta onde você e eu não está vendo. Tem um Deus trazendo solução onde eu e você não está vendo. Jesus é a luz no fim do túnel. Então, queridos, outras pessoas vão sendo chamadas, recebendo a boa notícia do Evangelho através da sua vida. Querido, eu digo da mesma forma, o propósito de Paulo aqui, o Evangelho dado por Jesus, o próprio Jesus se revela a Paulo e dá a ele o Evangelho. Eu tinha essa curiosidade, eu falava: mas por que Paulo é chamado apóstolo, sendo que ele não estava com Jesus? Ele não era um dos 12, mas aqui em Atos, o próprio Jesus se revela a Paulo e entrega para ele o Evangelho. Paulo foi o chamado apóstolo para pregar para os gentios. Pedro era para ficar ali. Paulo não, Paulo ia mais além. Então Paulo entendeu qual era o propósito. Ele chegou ao final da vida dele com alegria no coração, dizendo: sim, a partida está próxima, mas eu completei a minha missão. Então, queridos, eu quero te chamar a atenção para isso essa noite. Não viva uma vida sem propósito. Dê ouvido aos sinais que o Senhor está te dando, as oportunidades que o Senhor está te dando, para você ser estimulado pelo dom de Deus que há em você. O Senhor está nos convidando essa noite: ó filho, não viva uma vida sem propósito. Filho, não fique preso a alguma situação que fora colocada em você. Não fique preso em alguma palavra que disseram para você.
Porque sobre mim e sobre você nenhuma palavra de condenação ou de maldição prosperará em nome de Jesus. Nenhuma palavra dita para você em nome de Jesus, estou dizendo aqui em nome de Jesus, prosperará não, querido, não vai prosperar. Nenhuma palavra de maldição dita sobre a sua vida prosperará não. Nenhuma. Então nós precisamos entender o chamado de Deus. Se permita ser um instrumento de Deus, deixa Deus te usar, te guiar. Muitas vezes nós estamos com a nossa visão fechada, Deus quer nos levar além, mas nós estamos presos. Deixe Deus te conduzir, faça a vontade de Deus, e você vai compreender o teu propósito. Muitas vezes nós entendemos aqui, mas olha, eu sou apenas o irmão que toca um hino aqui. No corpo de Cristo, no coletivo, né? Você pode dizer isso, mas na individualidade é muito importante cada membro do corpo para a funcionalidade do mesmo. Na nossa individualidade, eu e você somos importantes para que o corpo de Cristo continue de pé, permanecendo, indo adiante. No coletivo, você pode pensar que você não tenha tanta função, no coletivo, mas na sua individualidade, com a sua oração aqui no canto, com a sua ministra, sim, você é muito importante para o corpo de Cristo. Se permita ser usado por Deus, se permita, deixe Deus te tornar um canal de bênçãos, que quando você abrir a boca no ambiente que você estiver, você impactará outras pessoas, seja com a sua vida, com o seu testemunho, com as suas atitudes, com as suas palavras. Mas se permita, tire a sua visão de onde você tem colocado e contemple o que o Senhor tem para você. Contemple o que o Senhor está te mostrando. Contemple para que você foi chamado. Existe um propósito. Deixe Deus te usar, te guiar. Aleluia! Glória a Deus. De repente você já até pensou: eu devo ter sido um acidente. Olha, Deus te trouxe à vida. Você foi escolhido entre milhões e milhões de possibilidades. Deus não ficou surpreso com o seu nascimento, não. Você não veio ao mundo por um acidente, você nasceu com o propósito de glorificar o nome do Senhor. Deus não comete erros e nada é feito por acaso. Tem gente que fala assim, né? Eu devo ter nascido por um infortúnio, por um acidente. Não. Pode ter sido surpresa para alguns, mas Deus já te aguardava. Deus já estava escrevendo: olha, você vai viver tantos dias, você será abençoado, onde você colocar o pé será abençoado. Deus está escrevendo a sua vida, Deus está dizendo: olha, você será abençoado onde você colocar seu pé, tudo que você tocar será teu, você será abençoado, você terá um casamento abençoado, você será um ministro da palavra, você será um tocador com excelência, você será um obreiro em excelência. Você não é um acidente, não. Deus não faz nada por acaso. Deus não faz nada por acaso. Deus tem muito mais para mim e para você. Se eu e você começar a compreender que entre milhões de possibilidades eu e você estamos aqui, você vai começar a entender, você vai entender para que você foi chamado. É normal que durante a nossa caminhada nós nos sentimos assim, muitas vezes pensativa, não está sendo, não foi legal. De repente você fala: o ano chegou ao fim, o que eu pensei não deu certo. Aí vem na sua cabeça: nunca deu nada certo mesmo, o que agora ia dar? Eu só posso ter nascido por acaso mesmo. Não. Eu vou ler o Salmo 139 com você aqui, que é maravilhoso. Eu vou ter que ler com você aqui, Salmo 139, versículo 13 até o 16, tem como colocar na tela aqui, irmão, por favor? Irmãos, Deus te chamou para viver uma vida com propósito, e por mais que as coisas estejam caminhando de uma forma que você não gostaria, entenda, o ano ainda não acabou,
Deus pode estar preparando uma grande surpresa para a sua vida ainda. Deus pode estar preparando algo para você ainda no último dia, no virar do ponteiro. Olha, meia-noite do dia 1º de janeiro de 2023. Opa! Alguém te liga lá falando: opa, você lembra daquilo? Deu certo. Você lembra daquela situação? Aconteceu. Deus está pronto para te surpreender, para me surpreender. Deus tem muito mais para mim e para você. Solte essas amarras que te prendem em nome de Jesus. Solte essas cadeias que te prendem em alguma situação. Solte isso. Em nome de Jesus. Tem um horizonte preparado por Deus para você. Olha isso aqui. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Olha aqui o que nós dizemos no domingo passado. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Olha o 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Como é que eu e você pode caminhar achando que nós somos um acidente do percurso? Uma surpresa inesperada? Não. Existe um propósito para mim e para você. Decida hoje mesmo viver segundo os propósitos de Deus. Não fique correndo atrás do vento. Talvez você está dizendo assim: ah, irmão, mas eu tenho corrido tanto atrás do meu sustento diário. Está errado? Não. Ah, Senhor, eu tenho corrido tanto atrás do sucesso. Está errado? Não. Sucesso financeiro é errado? Não. Mas talvez, irmãos, nós estamos priorizando aquilo que não deveria ser priorizado nesse momento, esquecendo que há um propósito para qual Deus nos chamou. E nós estamos esquecendo de viver isso. Ou senão, ao final da nossa caminhada, fazemos igual Salomão. Salomão fala: tive tudo isso, tive carros, muita riqueza, mas descobri que corri atrás do vento. Deus é tudo o que precisamos. E não faz sentido algum se vivermos uma vida sem propósito. Não faz sentido caminharmos assim. Nessa caminhada, irmãos, que eu e você possamos fazer como Paulo fez. Paulo, quando ele está chegando no final da sua vida, no seu último julgamento, nem a própria igreja, nem os próprios irmãos que estiveram com Paulo, que receberam a mensagem através de Paulo, foram lá. Eu aprendo com isso que nem sempre a opinião dos outros importa. Nem sempre não, nunca importa muitas vezes a opinião dos outros. Às vezes nós ficamos buscando a opinião dos outros para alguma coisa. Não. O Senhor está dizendo: olha, não preocupa com isso não. O que importa são as minhas palavras a respeito de você. O Senhor está te dizendo essa noite: e eu tenho palavras de vida eterna para você. Deixe o controle da sua vida na mão de Deus. Ele vai te revelar o propósito, o teu chamado, e você será feliz. Viva uma vida com propósito. Pega o controle da sua vida, coloque na mão de Deus. Diga: Senhor, eu sou como um barco, estou preso aqui no porto, mas eu estou vendo lá na frente que tem um sol bonito, um horizonte bonito, lá na frente. Esse mar calmo, Senhor. Passei muito tempo da minha vida preso a esse porto aqui, Senhor. Mas eu sei que tem um rio, um mar imenso, um horizonte bonito que o Senhor tem preparado. Então eu vou cortar e vou partir e vou deixar que o Senhor me guie. Deixe que o Senhor te conduza. Caminhe em direção, deixe que esse rio de Deus te guie, te conduza, e você vai descobrir qual é o propósito de Deus para a tua vida, e você vai experimentar uma vida feliz. Muitas vezes nós nos tornamos infelizes, irmãos, por não entendermos qual é o propósito a qual fomos chamados. Que você entenda e compreenda isso. Deus está te falando essa noite: filho, eu tenho muito mais para você. Eu tenho muito mais. Eu te ofereço muito mais.
Eu pretendo te usar de forma que você nunca viu. Eu pretendo te colocar em um lugar onde que você nem sonhou ainda, mas você está preso a essas amarras, a essas cordas. E o Senhor está dizendo para você essa noite: filho, solte essas amarras. Deixa o controle da tua vida nas minhas mãos. Eu sei te conduzir para um lugar melhor. Nós precisamos entender isso, e assim nós viveremos o propósito que Deus nos chamou. Buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Está aí a receita da felicidade: ser feliz. Para Ele, por Ele, tudo é para Ele. O Senhor Jesus nos ensina a orar dizendo o quê? Pai nosso que estais nos céus. Tudo passa por Ele, tudo vai para Ele, tudo começa nele, passa por Ele, termina nele. Quando fazemos a vontade de Deus, quando caminhamos seguindo o propósito de Deus, Deus abençoa a nossa caminhada aqui na terra. Quando nós entendemos que as coisas do céu, do reino é prioridade para a nossa vida, as outras coisas nos são acrescentadas na nossa vida. Em nome de Jesus, que eu e você caminhe entendendo isso. Se porventura o ano está acabando e você em determinado momento colocou no teu coração algo e não se concretizou, ei, fica calmo, acalme o coração. Você tem mais 40 dias e Deus é poderoso para nos surpreender. Não deixe de nenhuma maneira que a dúvida forme um ninho sobre a sua cabeça. Pairar, pode até pairar, mas não deixe que forme um ninho na sua cabeça. Existe um Deus poderoso que pode e vai te surpreender ainda esse ano. Existe algo preparado para você. Existe um propósito de Deus para a sua vida. Caminhe em direção a Ele, em nome de Jesus, e você será feliz. Amém? Amém? Você pode respirar bem fundo aí no teu lugar, bem fundo, bem fundo. Respira mais fundo aí. Mais uma vez. Olha que maravilha, que Deus nos dá esse prazer. Como é que você pode duvidar do amor de um Deus desse? Como é que você pode duvidar que as coisas não estejam bem? Olha, você está respirando. Você está vivo essa noite. Há esperança para mim e para você. Há esperança para a nossa vida. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Que o Senhor, em sua grande bondade e misericórdia, possa continuar falando do teu coração, né? Possa durante a semana ir te fazendo lembrar. E você vai caminhando, vai caminhando. Quando as dúvidas, as adversidades, as perguntas sem resposta pairarem sobre a sua mente, você se lembra: opa, eu estou caminhando e eu tenho um propósito. Eu estou caminhando para um lugar em que Deus me chamou e a minha vida está no controle dEle. Amém? Que você tenha um restinho de domingo abençoado em nome de Jesus. Amém? Obrigado pela oportunidade em nome de Jesus.